Salve nação alvinegra, aqui é o Corinthians trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o Malcom foi vendido, né, pro Al Hilal, e o Corinthians, por ser formador do atleta, tem 2,5% do dinheiro total, tem participação, né, por ser clube formador do atleta, e vai pegar em torno de 1,5 milhão de euros, que dá uns 8 milhões mais ou menos, assim. Já pegou com o Gabriel Pereira, né? Só que ali o Corinthians tinha uma porcentagem, era 20%. E agora essa é uma disponibilidade da FIFA, né? É como uma cortesia, né? Mas enfim, então assim, o Corinthians tá com dinheiro, falta mais um jogador a ser vendido para eles cumprirem a meta, que a meta ao ano era de 90 milhões, né? Sinceramente, somando tudo com o dinheiro e com as vendas, nas minhas contas já passou esses 90 milhões, mas o Corinthians diz que não. Então, vamos fazer o quê, né? Vamos ver depois aí quando eles mostrarem realmente quem foi vendido e quem não foi, né? E os valores, óbvio. E o Corinthians está atrás do lateral esquerdo, e tentou recentemente atrás do Alan Rodrigues, né, do Rosário Central, jovem, 22 anos, lateral esquerdo, só que assim, ele é titular absoluto lá, tem bons números, né, nas 2 temporadas dele, foram muito boas, só que esbarrou também com dinheiro que o Corinthians estava também devendo, ainda está devendo ainda para o empresário dele. Mas assim, o problema é que o Corinthians não tinha dinheiro para contratar ele, porque estão pedindo 2,5 milhões de dólares, que dá mais ou menos uns 13 milhões de reais. Então é muito dinheiro. Só que aí o Corinthians foi atrás de outro lateral, um lateral que está na Dinamarca, atuando na Dinamarca, no Midtjylland, é o Paulinho. Ele está lá desde 2019. E ele jogou aqui pelo Santos, pelo Santo André, pelo Bahia. E o Corinthians foi tentar lá. Só que assim, ofereceu 300 mil euros. Então, tipo, o Corinthians também tá de sacanagem, né? Aí, como o cara é titular lá, tem 123 jogos no clube e tal, eles não vão aceitar. Óbvio, isso aí é dinheiro de pinga também. O Corinthians tá tirando muito também, né? E aí eles falaram que para negociar o atleta, no mínimo 2 milhões de dólares. Então é assim, se for ver na realidade, quer dizer, 2 milhões de dólares, não, 2 milhões de euros. E o cara tem 28 anos, então é assim, se for para gastar quase o mesmo valor que o Alan Rodrigues, é mais fácil pegar o Alan Rodrigues, porque ele tem 22 anos e o outro tem 28. Então seria burrice também o Corinthians fazer um negócio desse. Então, o Corinthians acabou desistindo, nem fez direito a proposta, já foi recusada basicamente quase no mesmo dia, né? Mas enfim, coisas do Corinthians, né? O Lucas Veríssimo, nessa quinta-feira, ele foi apresentado, né? Quer dizer, foi apresentado não, ele fez o contrato dele, né, com o Corinthians e tal. Ele vai ser apresentado agora nessa sexta e acho que a partir de 1 hora da tarde. E ele assim falou bem do Corinthians, se sente orgulhoso por vestir essa camisa, gostou muito da atmosfera que teve do Corinthians e São Paulo, né? Ele estava lá no estádio. E assim, ele é um baita de um zagueiro, né? É novo, 28 anos, ainda é novo. Bola aérea, ele é muito bom. Ele na defesa, principalmente, ele tirava muitas bolas aéreas na época do Santos. Tanto que quando ele saiu, foi considerado o melhor zagueiro sul-americano. Então, isso que era quando na Libertadores. Então, chegou quase para seleção. Ele foi nas eliminatórias, né, da seleção e quase foi para a Copa do Mundo. Só que aí ele se lesionou. Essa última temporada dele, ele jogou poucos jogos, uns 9 jogos, porque ele teve a contusão e voltou, né? Então não deu tempo. Mas assim, ele é um baita de um zagueiro. Ele ainda não foi regularizado no BID,
ele ainda pode ainda ser regularizado hoje até às 7 horas da noite. E esperando que o Corinthians consiga, né? Porque também a gente não vai ter o Murilo no sábado contra o Vasco, porque o Murilo tomou o terceiro cartão amarelo e aí vai ter que colocar ou o Caetano ou o Renato, né? Mas assim, se o Veríssimo tiver no bid, com certeza eu acho que ele vai jogar ao lado do Gil, né? Mas esperamos aí que ele esteja regularizado, né? Porque realmente Murilo e Lucas Veríssimo, a zaga vai ficar muito boa e muito rápida, né? Ele é um zagueiro rápido também. E esperamos aí que ele esteja apto. O Matias Rojas, ele segue uma indefinição, né? Hoje ele vai fazer o treino, para se ele tiver no treino, ele vai ser escalado, né? Relacionado. Ou não, eu acho que mesmo se ele for relacionado ainda é capaz dele ficar no banco, entrar como opção, e aí ele deva jogar na outra semana, né? O Gabriel Moscardo não vai jogar, acho que vai ficar mais uns 2 jogos de molho, porque ele ainda não está fazendo o tratamento, né? E querendo ou não, ele perde massa muscular, então ele vai ter que adquirir com os treinos novamente e tal, condicionamento físico. Mas esperamos também que é outro jogador que, assim, todos esses devem estar aptos realmente contra o São Paulo. Com o São Paulo é quase certeza, é praticamente certeza de todos eles estarem aptos para o jogo, né? Mas seria bom. Amanhã mesmo vamos jogar contra o Vasco. Corinthians aí ganhar do Vasco para se afastar um pouco aí da zona do rebaixamento. O Vasco também está numa situação complicada, né? Vamos ver o que vai dar. O Renato Augusto já estão falando em renovar com ele, né? Dos 10 praticamente, contando com ele, que acaba o vínculo no fim do ano, em dezembro. Ele é o único que já estão pensando em renovar. Tomara que renove. Acho que mais um ano dá para segurar ele. Mais do que um ano aí já é complicado. Só que aí seria mais ou menos por um ano, né? Então, querendo ou não, ele ainda tem um pouco ainda de futebol. Corinthians! O Guilherme Biro, ele recebeu uma proposta do Qatar, do Al Sadd, por 7 milhões de dólares, que daria uns 33 milhões de reais. Por 55% do passe dele. O Corinthians tem 90% dele, e o Corinthians achou inviável vendê-lo, né? Seria até mais barato do que o próprio Pedro, e o Pedro já, querendo ou não, já foi mais muito barato, né? O Biro seria mais barato ainda, sendo que, na minha opinião, eu acho que o Biro ainda joga um pouco mais do que o Pedro, né? Mas aí vai a opinião de cada um. E então o Corinthians acabou não aceitando essa proposta do Al Sadd, do Qatar. E eles devem realmente fazer uma outra proposta, mas aí é outra coisa, né? Mas realmente, se ainda fosse 7, mesmo sendo 7 milhões de euros, se eles fossem, ainda seria baixo. Ainda 7 milhões de dólares, né? Mas enfim. Outro jogador que recebeu a proposta foi o próprio Murilo, né? Recebeu 9 milhões de euros da Fiorentina. E o Corinthians tem 80%, do Guilherme Biro tem 90%. E do Murilo, o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do atleta. Então, o Corinthians também achou muito pouco. O Corinthians já havia falado umas semanas atrás que no mínimo seria 20 milhões, mas assim, uns 15, 17 milhões de euros o Corinthians já deve aceitar, né? Então, assim, é bom pro Corinthians porque, querendo ou não, ele é um baita de um zagueiro, o Murilo, e ele tá fazendo a diferença aí na nossa zaga. Porque se tivesse sei lá, o Caetano, acho que não seria a mesma coisa. E porque o Gil tem horas que joga e tem horas que não joga, né? O próprio gol do Corinthians e São Paulo mesmo, os dois teve culpa. Só que assim, o Gil teve mais culpa porque ele foi 2 vezes tentar marcar. Uma ele acabou caindo, aí o cara puxou, né? O Luciano lá puxou lá pro canto e meteu no canto a bola. Então,
Eu achei muita falha ali dos dois jogadores, né? Mas principalmente do Gil. E isso porque jogos antes ele tava, querendo ou não, até fazendo bons jogos, né? Uns 3 jogos seguidos mesmo ele fez bons jogos. Mas é isso. Então, o Corinthians recusou essas propostas aí vindas. Esperamos que feche logo a janela, né? E porque também até a janela para a gente contratar é 2 de agosto. Então, o Corinthians precisa agir para tentar achar um lateral esquerdo urgente, né? Para ontem. Mas é isso. As notícias de hoje são basicamente são essas, né? Desejo uma boa sexta, um bom fim de semana a todos. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui.